Escute bem, a luta não acontece nos montes, a luta acontece no vale. Quando você vai à igreja, nos cultos, quando você se reúne com pessoas para orar, quando você entra em adoração, então, automaticamente você está indo ao monte, você está indo ao lugar onde Deus se manifesta. Deus se manifesta nesse lugar de consciência. Tá? Deus age também no nosso inconsciente, naquilo que a gente não tem, não está na parte mais relevante dos nossos pensamentos. Mas Deus age na nossa consciência. Então, nós conscientemente, quando cristãos, desejamos estar o tempo todo no monte. E isso acontece. Só que o que acontece? Na nossa vida, os desafios que vêm, eles nos chamam para o vale. O vale é um lugar onde eu exerço o meu cristianismo. Grava isso no seu coração. O vale é o lugar onde eu exerço o meu cristianismo. Sabe, o meu cristianismo, ele não é cobrado de mim no monte. E quando eu falo cobrado, eu falo a respeito de testemunhar, né? Então você aprende um texto da palavra, você se quebranta, você recebe crescimento espiritual e entendimento. Eu devo ser piedoso, eu devo ser arrependido, eu devo crescer espiritualmente. Beleza, você entendeu isso, você quis isso, você chorou, você se arrependeu, você recebeu essa condição. Mas aí então você vai para a sua rotina da semana e você tem que descer ao vale. E lá no vale não tem só gente boa, não tem só cristãos, digamos assim, não tem só situações agradáveis, não é um lugar só de comunhão. Então no vale é o lugar onde eu desenvolvo a minha vida, onde eu vou cumprir a minha rotina. E os desafios estão nesse lugar. E é nesse lugar que eu preciso manifestar o meu caráter. É nesse lugar que eu preciso manifestar o meu preenchimento em relação a Deus. O quanto eu sou cheio de Deus, o quanto eu e vocês temos lido a Bíblia, o quanto temos não só lido a Bíblia, mas como tentado praticar o que a Bíblia nos ensina, isso será testado, isso será provado por Deus, tá? No vale. Então eu quero ler para você aqui o início desse texto de 1 Samuel 17. Presta bem atenção o que está escrito, olha só. É um texto bastante conhecido. Escuta aí, olha. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionados em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Tá? Então, o povo de Israel, liderado por Saul, seu rei, estava posicionado em linha contra os filisteus. Verso 3, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra, estando o vale entre eles. Presta atenção. Então, o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus, tá? E aqui no verso 3 está escrito que quando eles foram para a batalha não aconteceu nos montes. A batalha aconteceu no vale. Cada um se posicionou numa colina e entre eles tinha um vale. Amém? Vamos seguir aqui. Verso 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze e pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma laçadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? E aí ele afronta. Olha só, para afrontar o povo de Deus e chamar para a batalha, Golias tinha que descer lá no vale. Ele ia lá e gritava: vem aqui para o vale guerrear comigo. Desce aí do seu monte e vem aqui. Então, Golias fez isso, o texto, o restante do texto afirma isso, que ele fez por 40 dias isso. Ele afrontou o povo de Deus, ele gritou, ele bradou, e isso exercia não só uma pressão ali no plano físico, mas era uma pressão emocional. Ele estava ali, todos os dias ele ia lá e gritava: tem alguém aí que possa vir aqui brigar comigo? Tem algum de vocês aí, algum homem no meio desse povo de Deus que possa vir aqui, né? Golias dizendo isso, gigante, assustador. Ele dizia: você pode vir aqui brigar comigo? Então,
Não tinha. Saul estava tremendo nas bases. Os guerreiros não sabiam o que fazer. A verdade é que eles não sabiam como lidar com aquela situação, com aquele nível de afronta que aconteceu no vale. Então, perceba que o gigante chamava: vem para o vale, vem brigar. Por quê? Porque o ataque inimigo sempre será um ataque covarde. O inimigo não negocia conosco, ele não tem regras, nem nenhuma justiça. Nele não há nada de bom, nele não há bem. Então, nunca vai acontecer dentro de uma lógica esperada. Eu preciso estar pronto o tempo todo, eu preciso aprender no monte a vida em Deus, ter uma vida aperfeiçoada, um caráter formado em Deus, para que eu possa exercer isso no vale, nas lutas, nas adversidades, no lugar onde eu vou exercer, eu repito, o meu cristianismo. Então, você precisa anotar isso no seu coração. Você precisa entender que há um caráter esperado por Deus em nossos corações que reflitam a fé que a gente desenvolve no lugar onde eu me relaciono com Deus, na minha vida devocional, na minha vida cristã, onde Deus me alimenta, onde Deus me nutre com a sua palavra e permeia essa palavra por meio do Espírito Santo, numa convivência diária, ininterrupta, deve ser assim, com o Espírito Santo. E aí nós estamos fortalecidos para enfrentar essas coisas. Sabe, Deus, ele controla todas as coisas. Mas ele não nos impede de passar pelas adversidades, porque ele sabe que nós precisamos exercer a nossa condição nele. Eu não ganho uma condição em Deus para que eu possa apenas dizer: eu sou cristão. Essa condição é liberada sobre mim para que em missão eu desça ao vale, enfrente as batalhas e traga alguns que estão perdidos no vale para o alto do monte. Essa é a chave para entender o projeto de Deus na vida de cada um de nós quanto cristãos. Então eu preciso estar alimentado na minha alma e no meu espírito para que no meu corpo eu tenha atitudes que revelem o Deus em quem tenho plantada a minha confiança. Em quem você confia? Então, se eu estou no vale de forma inconsciente, eu vou perder essa batalha. Se eu estou no vale de forma consciente, mas eu não entendi ou não quero me esforçar para subir ao monte da presença de Deus, do lugar onde eu tenho minha vida devocional, do lugar para onde eu converjo todos os dias, no lugar onde eu me arrependo, onde eu adoro, onde eu aprendo. Isso tudo, eu repito, precisa estar muito fortemente ativo nos nossos corações para que nós possamos ser úteis aonde Deus nos coloca. Então, meus queridos, eu quero trazer essa primeira palavra para que você entenda que nesse contexto de 1 Samuel capítulo 17, nós temos ali a figura de Davi. Davi, menino bonitinho, franzino, e ele nada tinha a ver com essa realidade de guerra, não tinha nem idade para isso. Mas acontece que Davi tinha uma vida no monte, onde ele era constantemente treinado para a batalha. Ele estava acostumado a cuidar das ovelhas, a viver como um pastor de ovelhas. Ele estava acostumado a lidar com as feras que vinham para tomar as ovelhas, a gente sabe disso. Então, e ele tinha um relacionamento com Deus, o mais importante. E diante de qualquer afronta que viesse do vale, ele estava apto para responder, confiado no Deus que falava com ele lá no monte. E olha que um detalhe importante é que o monte de Davi era por trás das malhadas, viu? O monte de Davi era lá atrás, escondido, onde ninguém vinha, fazendo um trabalho que ninguém queria fazer, cuidando de coisas que ninguém quer cuidar. Naquele lugar, Davi não era visitado por autoridades, por gente importante, por gente de influência. Ninguém ia visitar Davi lá atrás das malhadas, limpando fezes de animais, lidando com fera de campo. Ninguém nem lembrava que Davi estava lá. Mas lá era o monte de Davi, onde ele era treinado. Eu te pergunto agora, para a gente finalizar essa primeira reflexão nessa nossa primeira live: onde é o seu monte?
Porque diante do vale, você precisa saber onde está o seu monte. Você precisa saber onde é o lugar que Deus fala com você, onde é o lugar que você para ouvir, para mastigar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus fala, aquilo que é o padrão da palavra, aquele lugar onde o Espírito Santo se sente à vontade para ter você e plantar dentro de você o entendimento correto sobre todos os aspectos que Deus traz como ensino para a sua vida. Lembrando a você, as guerras acontecem nos vales. De um lado está você caminhando, e do outro lado sempre vai estar o inimigo apostando que lá no vale ele vai te pegar. Mas está repreendido em nome de Jesus. Só que não basta apenas dizer: eu te repreendo, Satanás. Eu preciso ter uma vida no monte que autorize legalmente eu dizer essa frase: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Porque se a minha vida estiver rota, se a minha vida estiver partida, se nos meus pensamentos o que povoa é só as coisas dessa terra, se todos os meus esforços, forças, energia e tempo são investidos em coisas só dessa terra, eu só terei o que a terra pode me dar. E deixa eu te falar, a terra não pode te dar 1% do que Deus, e somente Deus, pode colocar à sua disposição. Deus nunca trabalha de fora para dentro, Deus sempre trabalha de dentro para fora. Tudo começa a partir do lugar onde você para perceber o que Deus está falando. Então, fica para nossa compreensão, para nossa análise. 1 Samuel, capítulo 17, ali os primeiros versículos até mais ou menos aqui, deixa eu ver, o versículo 16, que é onde estão registrados até a parte das afrontas que o gigante faz a partir do vale para o povo de Deus, liderado por Saul, que não sabia o que fazer e que ficou 40 dias sendo pressionado fisicamente e até na sua parte emocional. Se hoje você está enfrentando afrontas, se hoje você se sente atacado, pressionado, se hoje você se sente enfraquecido, isso não é a pior coisa do mundo, nem fala contra você, não é para te destruir, é para te despertar. Então eu quero trazer para você uma mente positiva naquilo que Deus está fazendo. Eu quero trazer para você uma consciência positiva em relação ao que pode acontecer a partir de uma decisão que você toma de não mais permanecer enfraquecido, de buscar em Deus, orar, subir lá no monte e dizer: Deus, me mostra, fala comigo. Senhor, eu estou fragilizado. Senhor, eu estou sem conseguir enxergar. Revela-me. Eu quero me achegar ao Senhor. Sabe? Derramar as suas lágrimas diante de Deus é poderoso. Conversar com Deus. Às vezes a gente está meio triste, meio pesado da jornada, dessas lutas no vale. E a gente quer encontrar pessoas com quem a gente possa abrir o nosso coração, com quem a gente possa falar. Mas deixa eu te falar, isso não é ruim, isso é bom. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar esse lugar de confiança, de segurança em Deus. Derramar sobre Deus o nosso coração. A Bíblia diz que eu devo lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas lutas. Porque Ele tem cuidado de vós. É o que a Bíblia nos instrui. É para esse lugar que a Bíblia nos direciona. Então, não esqueça, não se atrapalhe, não fique para trás, não se entregue à tristeza, à amargura desses dias, mas inspire-se no que a Bíblia está nos ensinando. Esse texto de 1 Samuel 17 não é um registro só a respeito do gigante poderoso, mas é um registro a respeito de como se lida com esse tipo de gigante, desse tipo de ataque incomum. Guerra acontecia todo dia. Inimigos mais fortes sempre vencem os mais fracos. Mas um gigante nessa pegada aqui de 1 Samuel, incomum. Você não vai ver todo dia. Mas esse ataque incomum acontece. E o caráter que a gente desenvolve na nossa vida devocional com Deus nos fará ter a atitude correta, nos fará estar a salvo, nos fará ter atitudes como o improvável Davi teve. E amanhã, nessa mesma live aqui, na continuação dessa live, nós vamos falar a respeito da ação de Davi, do caráter de Davi, de como Davi reagiu diferentemente
do povo liderado por Saul nessa situação, dessa afronta desse gigante. Deus te abençoe e até amanhã. Beijo no coração.